Quando se diz que o Brasil é um país conservador, tem que se considerar que, embora seja um país conservador, e isso nós já chamamos a atenção aqui, é uma coisa muito importante para entender a história do Brasil, porque o Brasil é fruto de um ato conservador, ou seja, a independência, tal como ela foi realizada, foi um ato imbuído de intenções e objetivos conservadores. Então, é importante anotar isso. Mas quando se diz que o Brasil é um país conservador, nós devemos também dizer que o Brasil é um país também cheio de ilusões. E as ilusões que os brasileiros têm sobre o que eles são, sobre as suas potencialidades, também são significativas. Então, o que nós vemos na história do Brasil é uma flutuação entre ilusões e conservações, entre momentos onde os brasileiros avançam numa determinada direção, que para eles é uma direção que pode parecer assim muito importante, interessante, mas às vezes os brasileiros acabam retornando para posições que eles consideram mais seguras, uma vez que as coisas não dão muito certo. Por exemplo, nós gostamos muito de falar sobre esse momento que tem lugar entre 1831 e 1840, que é o período da regência, que ele é muito típico para entender isso, ele é muito claro, né? Nós tivemos uma experiência conservadora, que é o processo de independência, que terminou de uma forma não muito satisfatória para os brasileiros, ou pelo menos para aquelas pessoas que se envolviam com a política na época. Dom Pedro I perdeu um pouco a liderança que ele tinha e o tom que ele tinha ao tratar das questões do Brasil naquela época. E quando Dom Pedro foi forçado a abdicar, se criou uma ilusão de que o Brasil poderia viver sem um poder central forte, e muitos líderes provinciais, muitos líderes das regiões enveredaram por esse caminho. Então nós vivemos entre 1831 e 1840, o período chamado da Regência, que é um período de muitas fantasias sobre o que vinha a ser o Brasil e como é que o Brasil poderia existir e ser institucionalmente. Esse período, que é um período de caos, que é um período de desordem, ele é imediatamente superado pela reação conservadora de 1840, o regresso, que culmina na maioridade de Dom Pedro II, que tinha 14 anos de idade. Nesse período, nesse processo, nós podemos ver claramente como é que os brasileiros eles gravitam de posições conservadoras para posições muito fantasiosas, que são geralmente fragmentadoras, e de novo retornam à conservação. Nós vamos falar mais sobre isso em outras oportunidades, que é refletir mais sobre o pensamento, sobre a realidade conservadora no Brasil, mas nós diríamos inicialmente que o conservadorismo no Brasil tem muito a ver com a autoridade central, com a crença na necessidade de uma autoridade forte, central, que possa controlar as forças fragmentadoras da sociedade brasileira. Então, nós vemos que o conservadorismo no Brasil político tem a ver com a crença no poder forte. E, ao mesmo tempo, como nós falamos anteriormente, as ilusões, há sempre também uma ilusão no Brasil de que nós podemos prescindir desse poder forte. Então, a história do Brasil é uma flutuação contínua entre a crença de que não precisamos de um poder forte e a necessidade sempre realista que o brasileiro tem de voltar a esse poder central forte.